Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida, esteja aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você se encontra nesta manhã de terça-feira. Que alegria estar aqui junto com você, meditando a palavra de Deus. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, na TV Evangelizar, nesta manhã de terça-feira. E toda terça-feira é dedicado a Jesus das Santas Chagas. Essa bonita devoção a Jesus das Santas Chagas. Então nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração, queremos colocar as nossas intenções, rezar pelos nossos enfermos, pelos nossos doentes. Quero colocar você de maneira especial que me acompanha aqui todas as manhãs nesse programa com a palavra dentro das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando um novo mês. Estamos aí no início do novo mês. Quais são as tuas intenções? Quais são os teus projetos para esse mês? Quais são as metas que você precisa cumprir nesse mês? Quem sabe você precisa cumprir metas no teu trabalho? Quem sabe você precisa fazer um exame esse mês? Você precisa tomar uma nova medicação? Você vai fazer uma viagem? Você vai encontrar alguma pessoa vai te visitar, alguma notícia você vai receber na sua casa, na sua família? Tudo que for acontecer, coloque diante de Jesus. Coloque os teus projetos, coloque os teus planos, coloquemos o nosso mês que se inicia. Estamos aí no 4º dia do mês. Coloquemos diante de Jesus das Santas Chagas. E vamos rezar, pedindo a Jesus das Santas Chagas que nos abençoe, que abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família. Que Jesus das Santas Chagas coloque e nos toque com suas mãos chagadas, trazendo a cada um de nós graça de cura, libertação, conversão. Quem sabe você diga, não, mas eu não preciso de cura, não preciso de libertação, mas todos nós precisamos urgentemente de conversão. E nós encontramos tudo isso em Jesus. Reze junto comigo. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregastes em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções. Quais são as tuas intenções para esse mês que se inicia? Coloque agora em oração minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. E envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dá-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. E nós nos aproximamos com total confiança de Jesus das Santas Chagas, pedindo a Ele que continue nos dando suas graças, continue derramando sobre nós curas, libertações e, sobretudo, a graça da conversão. E nessa terça-feira, o nosso tema é preciso rezar sempre. É isso que nós vamos ver, a necessidade que nós temos de rezar sempre. E quem fala que é preciso rezar sempre não é um papa, não é um padre, não é um santo qualquer. Quem fala que é preciso rezar sempre é o próprio Jesus. Jesus dá ensinamentos a respeito da oração. Estão em todos os evangelhos. Jesus sempre prioriza uma vida de oração. E hoje nos fala
que é preciso rezar sempre. E sempre é sempre, não é às vezes. Sempre precisamos rezar. A leitura se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8. Lucas 18, do 1 ao 8. Vamos escutar essa parábola, o que nos fala o evangelista a respeito da oração. É um ensinamento que foi dado pelo próprio Jesus. Jesus contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre, sem jamais desanimar. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ela se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não fará justiça a seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós escutamos aí a parábola do juiz e da viúva, o juiz iníquo e a viúva que vinha pedir justiça. Essa parábola Jesus nos fala a respeito da necessidade que nós temos de rezar sempre. E o evangelista Lucas já começa dizendo a necessidade de rezar sempre sem nunca desanimar. A oração, meu irmão e minha irmã, não é somente a repetição de palavras. A oração é comunhão com Deus, é relação com Deus. É isso que nos ensinam as Sagradas Escrituras e é isso que nos ensinam os santos, os místicos da igreja. Por exemplo, nós pegamos uma Teresa d'Ávila, nós pegamos um Inácio de Loyola, nós pegamos um João da Cruz, grandes santos. Eles nos ensinam que a oração é comunicação com Deus. Por isso o tema é preciso rezar sempre. Nós podemos mudar e é o mesmo sentido. É preciso se comunicar com Deus sempre. Eu preciso nutrir, eu preciso ter essa comunhão com Deus sempre. Nós estamos em uma batalha. Nós sabemos que nós cristãos vivemos uma batalha. Carta aos Efésios: não são contra homens e carne e sangue que lutamos, mas contra principados e potestades, contra poderes, contra principados e potestades que andam pelos ares. Nós vivemos uma batalha. E se você vai para uma batalha e você não está armado, o que vai acontecer? Você vai ser uma vítima fatal. Você só chega na batalha e acabou com você. Se a nossa vida espiritual, não só a nossa vida espiritual, a nossa vida física também, muitas vezes nós temos que travar batalhas que se apresentam, que são inevitáveis na vida. Para que nós possamos vencer essas batalhas, nós precisamos estar em comunicação com Deus. Não é somente quando, e desculpa a expressão, quando a água bate no pescoço que nós temos que procurar a Deus. Muita gente faz isso. Quando está se afogando, se lembra que Deus existe. Quando o avião está caindo, se lembra que Deus existe. Mas enquanto está na vida boa, enquanto não tem nenhuma dificuldade, se esquece de Deus. Quanta gente não participa de missa, não reza, não comunga, não confessa. Mas quando a água bate no pescoço, começa a confessar, começa a comungar, começa a ir para todos os lados, começa a ir para todas as igrejas e acha que não, que agora Deus tem que me ajudar, Deus tem o direito, eu tenho o direito de pedir ajuda de Deus. Nós precisamos nutrir uma comunhão com Deus. Por isso é preciso rezar sempre, é preciso se comunicar sempre com Deus. Porque como nós vivemos, eu dizia, esta batalha, nós precisamos estar então equipados. E para que a gente esteja equipados na nossa vida, na batalha que nós travamos no dia a dia, nós só conseguimos através de uma comunicação com Deus. E mais ainda, o evangelista fala que nós precisamos rezar, orar sempre, sem jamais desistir.
E essa oração é comunicação com Deus. Eu vou me comunicando com Deus, eu me comunico com Jesus. É claro, nós temos as orações, nós começamos o programa com uma oração escrita a Jesus das Santas Chagas. Nós temos inumeráveis orações escritas na igreja que são lindas, que são preciosas. Nós temos a oração do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus, escrita pelos evangelistas e que chegou até nós. Nós temos a oração da Ave Maria, primeira parte totalmente bíblica, segunda parte da doutrina da Igreja Católica, da tradição da igreja. Nós temos a oração do Santo Anjo, que são muito bonitas. Mas a nossa comunicação com Deus não pode se limitar somente a essas orações. As orações que foram escritas, as orações que foram ensinadas. Comunicação é falar de coração a coração. É preciso falar com Deus sempre, sem nunca desistir. É preciso que, quando eu me acordo, não me limitar somente a um Pai Nosso e uma Ave Maria, ou a um simples sinal da cruz e pronto. Não somente isso. É preciso se comunicar com Deus. É preciso você agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu me levanto, porque eu tenho saúde. Senhor, me acompanhe o meu dia, me acompanhe no meu trabalho, esteja junto comigo. Jesus das Santas Chagas abençoe a minha saúde, abençoe a minha família, abençoe o mundo, abençoe a minha paróquia, abençoe aqueles que pedem as minhas orações. É comunicação com Deus. E nós precisamos fazer essa oração também, como o capítulo 18 do Evangelho de Lucas nos ensina, essa oração que também é uma oração violenta, no sentido de que violência é essa? Violência daquele que nunca desiste. Como aquela viúva que não desistia, que a todo tempo ia diante do juiz e pedia: faça-me justiça, faça-me justiça, faça-me justiça. A nossa oração também, diante de Deus, deve ser uma oração que nós fazemos o quê? Que a todo tempo nós estamos conversando com Deus. E sobretudo nos momentos de dificuldades, nos momentos em que a tempestade chega, nós precisamos então fazer o quê? Aumentar a nossa comunicação com Deus e não desanimar. Quantos de nós nutrimos uma vida de oração? E que bom que você reza o terço, que bom que você reza as tantas devoções que existem dentro da igreja. Mas quando as dificuldades chegam, nós desanimamos, nós já não queremos mais rezar. Quantas vezes no meu ministério de padre eu já escutei de tanta gente falar: depois que a dificuldade chegou eu não rezo mais. Depois que a dificuldade chegou, eu já não vou mais na missa, eu já não vou mais nisso e naquilo. Não, ao contrário. Quando a dificuldade chega na nossa vida, quando a dificuldade chega no nosso coração, nós precisamos então aumentar a nossa comunicação com Deus sem desanimar. Rezar sempre. Esse é o segredo que São Lucas nos fala neste Evangelho. Se nós queremos ter comunicação com Deus, se nós queremos superar as dificuldades, precisamos rezar sempre. Ou seja, precisamos estar em comunicação, precisamos estar sempre na presença de Deus. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Qual é o Valor? Um programa para se informar, refletir e debater. De que valor nós estamos falando, Valdemar? Toda semana um tema diferente, com entrevistas inspiradoras e convidados especiais que trazem novas perspectivas para a sua vida. Isso ensina formas diferentes de gostar das coisas. Isso é cultura. Prepare-se para aprender e se aprofundar. Capacidade de ir além dos meus limites, sabe? Qual é o Valor? Toda terça, 21h. Olá, e aí me conte, você já recebeu uma graça ou tem um testemunho que gostaria de compartilhar? Pois é, a gente quer conhecer a sua história e é muito fácil. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui, na tela, ou envie um WhatsApp para o número 41-3221-6060. Fácil, viu? Envie o seu vídeo ou áudio de até 1 minuto dando o seu testemunho. Graça recebida é graça testemunhada. Quer mais saúde e qualidade de vida no seu dia a dia? Com a curcumina da Buena Suplementos, você conta com um poderoso anti-inflamatório natural que auxilia na redução de dores, melhora a mobilidade e fortalece seu bem-estar. Peça agora sua curcumina da Buena Suplementos no Fone Fácil Buena, 4000-1937
ou pelo QR Code que está na tela. Diga sim para mais disposição e para uma vida sem inflamações. Buena Suplementos, saúde para quem importa, o suplemento da família brasileira. Atenção! Seus olhos coçam, ardem demais, escorre aquela lágrima quente, você sofre com catarata? Então você precisa do Vision X. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. O Vision X foi feito para você que tem dificuldade de enxergar. Com apenas uma cápsula ao dia, o resultado é rápido. Tomei o Vision X e foi muito bom. Eu tô muito bem. Ligando agora, você paga metade do preço e ganha essa linda Eco Bag. A Eucaristia é o momento de nos reunirmos em Cristo. E a TV Evangelizar traz a oportunidade de fiéis de todo o Brasil participarem desta celebração com transmissões de diversas regiões do país. Acompanhe Santa Missa em Curitiba, Astorga, Juiz de Fora, Londrina, Fortaleza, Divinópolis, Coronel Fabriciano, Lunardelli, Alto Piquiri, Juazeiro do Norte, Maringá e muitas outras cidades brasileiras. TV Evangelizar, aproximando você da presença de Deus. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta manhã de terça-feira, dedicado a Jesus das Santas Chagas. E o nosso tema é preciso rezar sempre. Eu dizia que nós podemos trocar essa palavra, porque às vezes a gente pensa que rezar é só recitar orações que já estão escritas, ou pegar o nosso terço, o nosso rosário e começar a rezar a Ave Maria. Também, mas não só isso. Nós podemos trocar para que a palavra oração a gente possa entender melhor, de uma maneira mais abrangente. É preciso se comunicar com Deus sempre. Porque é isso, oração é comunicação. Eu me comunico com Deus. Agora pensem vocês, Deus é uma pessoa, viu? Que se fez carne em Jesus Cristo. Nós não estamos aqui tratando de ideias abstratas, ou nós não estamos aqui tratando de um espírito que sei lá que lugar que ele anda, assim, meio que perdido por todos os lados. Não é isso. Nós dizemos que Deus é uma pessoa. Para nós, cristãos católicos, isso está claro. Isso está claro. Deus é uma pessoa. Agora imagina você conversando com uma pessoa que te ama, se comunicando com uma pessoa que te ama, que você ama ela, mas você vai se comunicar com essa pessoa só lendo. É uma coisa meio estranha. Às vezes isso acontece conosco, em relação a Deus. Nos comunicamos com Deus somente lendo. E não fazemos uma oração, uma comunicação que brota do nosso coração. É claro, toda forma de oração é válida. Se você consegue se aproximar melhor de Deus recitando orações, lendo orações, é válido. Não estou criticando, ao contrário, continue. Mas também se comunique com Deus, mostrando aquilo que está no teu interior, conversando com Deus. Às vezes a gente é muito rápido para conversar com Deus, para pedir coisas. Para pedir um monte de coisas. E às vezes para agradecer nós até esquecemos quando Deus nos concede essas graças. Nós deixamos muitas vezes e esquecemos de agradecer. Não. Que a gente possa ter uma oração sincera, ter uma comunicação sincera com Deus. Pedir a Deus aquilo que nós necessitamos. Já o próprio Jesus falou, pedi e recebereis. Quem pede, vai receber. Quem procura, encontra. Jesus fala isso no Evangelho. Então vamos pedir. Se você precisa pedir saúde física, espiritual, psicológica, precisa da tua cura, da cura de alguém que você ama, precisa rezar por um ente querido que foi deste mundo para a eternidade, reze, peça. Mas não esqueça também de agradecer. Mas que seja também, meu irmão e minha irmã, uma oração que brote do seu coração. Algo sincero. De conversar com Deus na pessoa de Jesus. Esse Deus que te ama. Esse Deus que sempre está disponível através de Jesus Cristo. E para que a gente possa ter essa comunhão
de oração, e aí é uma oração persistente, Lucas 18, do 1 ao 8, a necessidade de rezar sempre, sem nunca desanimar, que às vezes a gente começa muito bem rezando e de repente a gente começa a desanimar. Não, ao contrário, quanto mais dificuldades, mais vamos rezar, não jogar tudo para o alto, mais vamos rezar. Mas para que a gente possa cultivar esse espírito de oração, nós também precisamos pedir a graça da fé. Somente uma pessoa que tem a fé é uma pessoa que, mesmo diante das dificuldades, não desanima. Ao contrário, reza mais ainda. Se você está com dificuldades, e se as dificuldades do mês passado aumentaram nesse mês, do semestre passado aumentaram nesse semestre, não é momento de abandonar tudo e de jogar tudo para o alto e dizer Deus não me escuta. Não, ao contrário, se as dificuldades aumentaram, é momento de aumentar também as orações, sem nunca desanimar. Eu me comunico com Deus, eu falo com Deus, eu cultivo essa relação com Deus. E se a situação está mais complicada, se a tempestade aumentou em vez de ter passado, é o momento então de eu aumentar também as minhas orações diante de Deus. E pedir ao Senhor o seu socorro, e pedir ao Senhor que venha em meu auxílio. Mas eu só consigo fazer isso se eu cultivo um espírito de fé, acreditando, fé e esperança, as duas coisas juntos, tendo esperança de que a situação vai melhorar. Aquilo que vai dizer São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo diante das dificuldades, a oração vai educando o meu coração a esperar o tempo de Deus. Deus vai agir, meu irmão e minha irmã, na sua vida, mas não no nosso tempo, não no teu tempo. Não espere que uma Ave Maria que você reze agora vai resolver todos os teus problemas em 5 minutos. Deus não trabalha com mágica, Deus não é mágico. Deus vai responder, mas Deus vai responder no seu tempo. Deus vai responder no seu momento. No momento adequado, Deus vai responder. Então nós temos que cultivar essa comunicação, essa oração, rezar sempre, não é? É preciso rezar sempre, é preciso se comunicar sempre com Deus. Mas nós só podemos nutrir isso através da fé. Então é isso que também nós queremos pedir no nosso programa nessa manhã de terça-feira a Jesus das Santas Chagas. Que Jesus das Santas Chagas nos conceda a graça da fé. Aumente a nossa fé, de acreditar que Deus escuta os nossos pedidos. Porque muitas vezes quando nós entramos em oração, nós não escutamos Deus. Nós escutamos o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Significa que Ele vai agir, mas Ele vai agir no momento certo, na hora certa e do jeito certo e para benefício da nossa salvação. Sempre será assim. Vamos pedir então ao Senhor a graça de sermos perseverantes na fé, perseverantes na oração. Mas sobretudo, vamos pedir a Jesus que nos conceda a graça da fé. Mais uma vez, só uma pessoa que tem fé é uma pessoa que consegue perseverar na oração. É uma pessoa que sabe que depois da tempestade vai vir a calma. Mas é preciso muitas vezes passar pela tempestade. E para que a tempestade não nos sucumba, precisamos então sempre estar rezando. Sempre com fé, sempre com oração. Então vamos pedir isso a Jesus das Santas Chagas, que Ele nos conceda a graça da fé, para que sejamos homens e mulheres de oração, de comunicação com Deus. Você pode se comunicar com Deus em todos os lugares que você está, no seu trabalho, na sua casa, no ônibus, no carro, indo, vindo para o trabalho. É isso, oração é isso, é comunicação. Eu me comunico com Deus. Eu aproximo o meu coração do coração de Deus. Vamos então juntos rezar, pedindo a graça e o dom da fé. Essa oração que foi composta pelo Papa Paulo VI, São Paulo VI. Senhor, creio em Ti. Eu quero crer em Ti. Senhor, faz que minha fé seja plena, sem reservas, e que penetre em minha inteligência e em meu modo de julgar as realidades divinas e humanas. Senhor, faz que minha fé seja livre, isto é, que tenha a minha adesão pessoal. Aceite as renúncias e os deveres que ela impõe e seja a última instância decisiva de minha pessoa. Creio em Ti, Senhor.
Senhor, faz que minha fé seja certa, certa pela coerência exterior dos motivos e certa pelo testemunho interior do Espírito Santo, certa por uma luz que lhe dê segurança, por uma conclusão que a tranquilize, por uma assimilação que a faça repousar. Senhor, faz que minha fé seja forte, que ela não tema a contradição que surge com os problemas, quando é plena a experiência de nossa vida, a vida de luz. Que não tema a oposição de quem a discute, a ataca, a rejeita, a nega, mas que ela se robusteça com a experiência íntima de tua verdade. Resista ao cansaço da crítica. Fortaleça-se com a afirmação contínua que vence as dificuldades, dentro das quais se desenrola nossa existência terrena. Senhor, faz que minha fé seja cheia de tranquilidade e que dê ao meu espírito paz e alegria, gosto pela oração com Deus e a convivência com os homens, de maneira que no diálogo com Deus e com o mundo se irradie a alegria interior de sua posse afortunada. Senhor, faz que minha fé seja operante e dê à caridade os motivos de sua atenção, de sorte que a caridade seja a verdadeira amizade contigo, busca contínua de ti, contínuo testemunho, contínuo alimento de esperança nas obras, nos sofrimentos, na expectativa da revelação final. Senhor, faz que minha fé seja humilde e não pretenda apoiar-se na experiência do meu pensamento, mas que se entregue ao testemunho do Espírito Santo e não busque maior garantia a não ser a docilidade, a tradição e a autoridade do magistério da Igreja. Amém. Então, meu irmão, que nesse dia você possa se dedicar à oração, à escuta e lembre sempre, é preciso rezar sempre, é preciso se comunicar com Deus sempre. E quando a tempestade vem, ou quando a tempestade aumenta, não é momento de parar a oração. Ao contrário, é momento de aumentar mais ainda a nossa oração. Deus sempre nos escuta. E Deus vai agir na sua vida, no momento certo e da maneira certa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica agora com o Bom Dia Evangelizar. Bom dia, amados irmãos e irmãs, nesta terça-feira, quando rezamos e lembramos dos nossos enfermos. Tem alguém que você sabe que está enfermo e precisa muito de oração? Coloque o nome desta